voltamos para o momento da nossa revisão e logo em seguida vocês irão fazer a atividade que a gente propôs para vocês. Pessoal, então vamos lá para a revisão, vamos rever a aula passada, vamos lá? Na aula passada trabalhamos sobre a filosofia medieval, agora a escolástica. Pessoal, vimos então a importância da escolástica e os seus conceitos. A escolástica, ela foi uma corrente filosófica que surgiu ali no século XII e foi até o século XV. Então a escolástica, ela corresponde ao período medieval. A escolástica era um jeito, ou seja, um método de aprender a pensar e sustentar uma argumentação. E isso era comum dentro das universidades medievais. E por meio da dialética, tese, antítese e síntese, as pessoas desenvolviam o pensar e a sustentar a sua argumentação através da tese, da antítese e da síntese. E o principal representante foi Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. No início da Idade Média, era chamado de escolásticos o professor de artes liberais e depois o docente de filosofia ou teologia, que lecionava na escola do convento ou da cátedra, ou então também na universidade. E literalmente, escolástica significa a filosofia da escola. A escolástica equivale à terceira fase, ali no século XIII, que coincide com a era de ouro da escolástica. O principal representante foi Tomás de Aquino. As suas obras giram em torno de 50 obras, e a mais importante entre elas, a Suma Teológica. E como a gente viu, Tomás de Aquino, ele buscou conciliar razão e fé. Ele foi fortemente influenciado pelo pensamento, pelos escritos de Aristóteles. E seus escritos giravam em torno da teologia da Igreja Católica medieval. Tomás de Aquino, então, a sua teologia, ela é considerada uma ciência suprema, a teologia de Aquino. E ela foi fundada na revelação divina. Para Tomás de Aquino, o homem, ele é um ser social que precisa de orientações para viver em sociedade. E essas orientações, elas são encontradas aonde? Nas Escrituras Sagradas. Então, diante disso, o Estado, na pessoa do rei, ele é uma necessidade natural, porque é o rei que governa. Só que, além disso, a ética, ela é fundamental, pois ela consiste em agir de acordo com a natureza racional do ser humano. Além da ética, entra o conceito de justiça, que é a disposição constante da vontade em dar a cada um o que é seu, nunca me apropriar daquilo que é do outro. E temos o conceito do governo, onde a bondade de um governo, sua eficiência, não depende de sua forma, mas da honestidade. O governo, ele tem que ser honesto, tem que governar seguindo os princípios das Sagradas Escrituras. Nesse momento, caro aluno, vocês irão fazer a atividade de vocês e daqui a pouquinho a gente retorna para a nossa correção. Boa atividade! E então, conseguiram responder, mas olha só, conseguiram responder de forma correta? Vocês acertaram tudinho? Eu tenho a impressão que sim. E eu espero que vocês tenham respondido de forma correta essas questões tão deliciosas que falam sobre a Idade Média.
Pessoal, então vamos verificar a primeira questão lá? Tirando as dúvidas, vamos para a resolução das atividades sala. Questão número 1. Essa corrente filosófica, ela surge ali por volta do século XII e vai até o século XV. E aí, já temos uma dica, não é? Essa corrente filosófica era um jeito, um método de aprender a pensar e sustentar uma argumentação por meio da dialética, da tese, da antítese e da síntese. Bem fácil essa, não é? Essa é super fácil. Que corrente filosófica é essa, da qual estamos nos referindo? Ela surge ali por volta do século XII, ou seja, Idade Média, e vai até o século XV, final da Idade Média. Ela ajuda as pessoas a aprender a pensar e a sustentar uma argumentação por meio da dialética, da tese, da antítese e da síntese. Então, o texto lá em questão, vamos voltar lá, ele faz referência a qual período? Seria a alternativa A, ao pré-socrático? B, seria ao escolástico? C, patrístico? Seria o D, período moderno? Ou seria o E, período contemporâneo? E então, pessoal, essa é super fácil, foi dada de graça para vocês. Quem não marcou período escolástico, infelizmente errou. A resposta correta é a escolástica. A escolástica ela surge no século XII, vai até o século XV. Ela surge dentro das escolas, dos conventos, dos monastérios, como um método para fazer com que as pessoas aprendam a pensar e a sustentar a sua argumentação, ok? Vamos então para a questão 2. Outra questão, diga-se de passagem, super fácil. Qual filósofo foi o principal representante da escolástica? Alternativa A. Será que Platão pertencia à escolástica? Ou seria B, Aristóteles? Alternativa C fala que seria Santo Agostinho. Alternativa D fala que seria Nicolau Maquiavel. Já a E, Tomás de Aquino. Pessoal, Platão e Aristóteles, ambos correspondem à filosofia antiga. Nicolau Maquiavel, ele é da Idade Moderna. Então nos sobra Agostinho e Tomás de Aquino. Então esse descarta, esse está fora e esse também está fora. Temos 2. Santo Agostinho, ele é o principal representante da patrística. Tomás de Aquino é o principal representante da escolástica. Então, o principal representante da escolástica é Tomás de Aquino. Resposta correta, alternativa E. Pessoal, nesse momento agora vamos para o Se Liga no Enem. Como vocês já sabem, essa questãozinha básica do Se Liga no Enem, a gente traz para vocês como uma forma de já ir preparando vocês para o Enem. Ou seja, vocês, quando chegarem lá no Enem, não vão estranhar aquela prova, porque a gente nós, professores aqui da mediação tecnológica, já estamos preparando vocês para esse momento que vocês poderão fazer esse ano, ano que vem, no segundo ano, ou quando vocês estiverem no terceiro. Mas
nosso foco já é ir preparando vocês para o Enem. Então se liga no Enem aí, galera, vamos ver qual é a questão do Se Liga no Enem? Enem de 2015, olha só. É um texto adaptado. Aqui faltou um D, adaptado. Ora, olha só, é um texto longo que requer um pouco de concentração. Ora, em todas as coisas ordenadas há algum fim. Em todas as coisas ordenadas há algum fim. Diante disso, é preciso haver algum dirigente pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários, ele não chegaria ao seu destino, se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Ora, o homem tem um fim, para o qual se ordena toda coisa, ou seja, para o qual se ordena toda a sua vida e toda a ação. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos de vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. Senão ele vai ser que nem esse barco do texto que navega para todos os lados sem saber qual porto vai chegar. Se não houver em nossa vida aquilo que chama de dirigente para nós atingirmos o nosso fim, nós ficaremos no mar vagando sem porto nenhum, sem ter nenhuma direção. Então nós temos que ter um fim. Não podemos ser que nem esse navio que foi relatado no texto. Temos que ter alguém que nos leve a um determinado fim. Temos que ter um piloto na nossa vida, um marinheiro, aquele que vai nos guiar para um determinado fim. Vamos continuar ao texto, lendo o texto lá? Então, olha só, no trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como regime de governo. No texto citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia, ou seja, que forma de governo é esse da monarquia? Onde temos o rei que governa, como regime de governo capaz de quê? Alternativa A: unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Alternativa B já diz: refrear os movimentos religiosos contrários. Refrear os movimentos religiosos contestatórios. Alternativa C: promover a atuação da sociedade civil na vida política. Alternativa D: reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística. Ou seria a alternativa E: dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. O que Tomás de Aquino pretende aqui, quando ele justifica a monarquia como o governo, como regime de governo, e essa monarquia tem que governar seguindo quais princípios? E aí? O que vocês responderam? Será que a alternativa A está correta? Ou seria B? Quem marcou a C aí? Alguém marcou a C? E a D? Quem marcou a D aí? Ou seria a alternativa E? Tiveram dúvidas? Certamente que sim, não é? A dúvida ela é comum. Mas olha só, acertou quem respondeu a alternativa A. O dever da monarquia como um regime de governo, ele tem que unir a sociedade,
tendo em vista a realização do bem comum. Pessoal, a sociedade ela é dividida em vários setores. Naquela época, era a monarquia, os reis, eles tinham seus súditos, tinham os clérigos da igreja e tinham as pessoas mais simples que viviam da agricultura, que plantavam e colhiam, e que boa parte daquilo era destinado também ao rei. Então, elas, tudo, na verdade, tudo, era como se disséssemos hoje, todos cuidam de todos. Aqueles que plantam e colhem suas sementes, cuidam daqueles que não plantam, mas que fornecem o grão para eles poderem plantar. Então, o rei cuida dos seus governados e os governados cuidam do rei. O governante cuida dos governados e os governados cuidam do governante. E todos cuidam da igreja, ou seja, o Estado cuida da igreja e a igreja cuida do Estado. Todos cuidam de todos. Então, a resposta correta, a alternativa A, que marcou correto, unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. E o que era o bem comum? Fazer com que todos tivessem, vamos dizer hoje, os seus direitos garantidos. De ter uma casa, de ter um teto. Nós vamos ver mais para frente que é comum, na verdade foi comum na Idade Média, as pessoas não terem educação. Quase que toda a população na Idade Média eram analfabetos. Então, os únicos letrados naquela época eram aquelas pessoas que viviam dentro do vínculo religioso. Então, em sua grande maioria, os reis eram analfabetos, não sabiam ler e escrever, a população mais simples era analfabeta, os soldados que haviam na época, que eles iam para a batalha, eram analfabetos. Então, os únicos letrados lá naquele período da Idade Média, em sua grande maioria, eram somente aquelas pessoas que viviam uma vida religiosa. Então, somente os religiosos naquele período histórico eram pessoas que sabiam ler e escrever. Mas não eram somente eles, haviam outros, mas eram bem poucos também. Mas a grande maioria dos letrados, aquelas pessoas que sabiam ler e escrever, eles viviam uma vida religiosa, certo? Pessoal, vamos verificar a quarta questão, que também ela não é muito difícil. Tomás de Aquino foi pensador da Idade Média, período da escolástica. Ele ensinou em várias universidades cristãs até o fim da sua vida, ali por volta de 1274. Ele escreveu várias obras teológicas e filosóficas. Ao todo, giram em torno de umas 60 obras escritas. No entanto, o que Tomás de Aquino falou sobre o ser humano e o direito positivo? Como Tomás de Aquino se refere ao ser humano e ao direito positivo? Vamos ver então? Olha só, lembrando que vocês também responderam, como essa é uma resposta assim aberta, pode ser que a resposta de vocês esteja um pouco diferente da nossa. Mas se a resposta de vocês estiverem seguindo o mesmo caminho que a nossa, isso significa que a de vocês também está correta. Então vamos ver lá qual foi a nossa resposta, professor Hélio e eu, o que nós respondemos aqui. O que Tomás de Aquino fala sobre o homem? Que ele é um ser social que precisa de orientações para viver em sociedade. E o que é o direito positivo? As normas existem para que os que são propensos aos vícios sejam persuadidos ao bem da ordem pública e evitar os desvios. Ou seja, o direito positivo era aquilo. Se alguém não estivesse seguindo os princípios determinados pela igreja, pelo papa, pelo bispo ou pelo rei, que o rei governava também seguindo a igreja, se alguém não estivesse seguindo esse caminho, ele tinha que se corrigir
para que ele também pudesse herdar o reino de Deus. Pessoal, temos mais uma coisinha para vocês aqui, um material complementar para essa aula. Olha só, na terceira fase do período medieval, analisou-se a questão da fé. Por isso, o material complementar de hoje é um artigo sobre a existência de Deus. Lembrando, vocês se lembram que a gente fez uma pergunta lá durante a aula? Como é possível provar a existência de Deus? O professor Hélio, ele tem um artigo que fala sobre isso, e vocês vão acessar esse material para vocês verem de que forma ele aborda essa temática, de que forma é abordada. Então, ela está disponível no seguinte endereço, olha só. Aqui temos o endereço eletrônico para vocês acessarem e ver de que forma é trabalhado essa temática. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e vão estudando porque a nossa avaliação está próxima. Tchau, tchau e até a próxima!